aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Consulta o vereador secretário e o número de vereadores presentes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Temos 11 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, em nome de Deus Todo-Poderoso e do povo de Bocaiúva, declaro aberto a nossa reunião. Solicito a vereadora Vera que faça a leitura de um texto bíblico e peço a todos que fiquem de pé em reverência à palavra de Deus. A leitura está no livro de Isaías, no capítulo 9. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicastes esse povo, a alegria lhe aumentastes, todos se alegrarão perante ti, como se alegraram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Palavra do Senhor. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Roberto. Ata da 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Bocaiúva, Minas Gerais, para a sessão legislativa de 2020. Aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2020, às 10 horas... na sala de reuniões da Câmara Municipal de Bocaiúva, em seu edifício sede, localizado na rua Dona Florinda Pires, número 83, Centro, Bocaiúva. Presentes, o senhor presidente Pedro Neves dos Santos e os edis Ramon Fernando Noronha de Moraes, Isaías Alves da Cruz, Lélio Vieira Neto, Odair José dos Santos, Odair Evangelista dos Santos, José das Graças Vieira, Ronaldo Vieira e Vera Lúcia Ferreira de Oliveira, onde o senhor presidente, ao constatar o número legal de vereadores presentes, o quórum regimental, com a presença de 9 vereadores, em nome de Deus Todo-Poderoso e do povo de Bocaiúva, declarou aberta a reunião. Lida e colocada em discussão e votação, a ata da reunião anterior foi aprovada por 8 votos. No expediente ocorreram leituras de ofícios enviados pela autarquia SAAI, respondendo proposições dos vereadores. Leitura de comunicado de recursos liberados pela Segov para aquisição de um veículo. E ofício enviado pela secretária de governo solicitando nomes de servidores da Câmara para compor o Conselho Municipal de Turismo. E ofício enviado por diversos empresários da cidade para que sejam tomadas providências e realizadas audiências públicas sobre o processo de duplicação da BR-135, no trecho que passa pelo perímetro urbano da cidade de Bocaiúva. Apresentação de pareceres pelas comissões. Pareceres favoráveis foram apresentados pela Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 32/2020, que dispõe sobre denominação de logradouro público, e ao projeto de lei número 33/2020, que também dispõe sobre denominação de logradouro público, e ao projeto de lei número 34/2020, que dispõe sobre denominação de logradouro público, e ao projeto de lei 39/2020,
que regulamenta a Política Municipal de Assistência Social, o SUAS, sendo os referidos pareceres foram aprovados por 8 votos, unanimidade. Apresentação de projetos, indicações e requerimentos. De iniciativa da chefe do Poder Executivo Municipal, foi apresentado o projeto de lei número 41/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2020 e altera o plano plurianual de investimentos. De autoria da vereadora Vera Lúcia Ferreira de Oliveira, foi apresentado o projeto de lei número 42/2020, que dispõe sobre denominação de logrador público. Ambos os projetos de lei acima citados foram recebidos como objetos de deliberação e encaminhados para as comissões competentes. Por iniciativa de todos os vereadores da Câmara Municipal, foi apresentado um requerimento dispondo que seja realizado um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória do senhor Gustavo Carneiro, que faleceu recentemente, deixando grande lacuna no meio social, que foi aprovado por unanimidade. De autoria da vereadora Vera Lúcia Ferreira de Oliveira, foi apresentada uma moção de congratulação à ACONSOL, Associação Comunitária Cultural, Desportiva e de Promoção Social de Bocaiúva, pelo seu reconhecimento como ponto de cultura pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania. A moção foi aprovada por 8 votos, unanimidade. Projetos de lei em primeiro turno de discussão e votação. Entraram em primeiro turno de discussão e votação os projetos de lei número 32/2020, que dispõe sobre denominação de logrador público, e os projetos de lei número 33 e 34/2020, que dispõe de denominação de logrador público. E ao projeto de lei número 39/2020, que regulamenta a Política Municipal de Assistência Social, o SUAS, sendo os referidos pareceres foram aprovados por 8 votos, unanimidade. A Câmara Municipal realizou um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória do senhor Gustavo Carneiro, que faleceu recentemente, e a família enlutada será comunicada do fato. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, em nome de Deus Todo-Poderoso e do povo de Bocaiúva, declarou encerrada a reunião e convocou uma nova reunião ordinária para as 19 horas do dia 21 de setembro de 2020, tendo como pauta toda aquela matéria que se encontra tramitando e toda aquela que, sendo apresentada, for apta a ser discutida e votada. Para constar, foi lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, segue assinada por todos. Eu, Ramon Fernando Noronha de Moraes, secretário da mesa diretora, a subscrevo e assino. Senhores vereadores que aprovam a presente ata, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovada a presente ata. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do expediente. Como expediente da semana, temos um comunicado aqui de um termo de convênio celebrado entre o município de Bocaiúva e a Segov, Secretaria de Estado de Governo. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 442/2020, remetido à Câmara Municipal, com fins de notificação acerca da celebração do convênio número 14910000964/2020, firmado com o município de Bocaiúva, informamos que a data de publicação do instrumento no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais ocorreu na data do dia 12 de agosto de 2020, iniciando a vigência nesta data. Reiteramos que esta diretoria de convênios, parcerias e doações permanece à disposição para demais esclarecimentos. Anteciosamente, diretoria de convênios,
Parcerias e Doações, Superintendência de Apoio e Desenvolvimento Municipal, Subsecretaria de Coordenação e Gestão Institucional e também a Secretaria de Estado de Governo, a Segov. Esse convênio trata-se da celebração de aquisição de um veículo 0 km, motor 1.0, 4 portas, capacidade para 5 passageiros. O valor do recurso do repasse é do valor de R$ 54.351. A vigência do convênio é de 365 dias e o valor da contrapartida do município foi no valor de R$ 549. Apresentação de pareceres. Espero o senhor secretário que faça a leitura dos pareceres. Temos o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 41/2020. Assunto: dispõe sobre autor-chefe do Poder Executivo Municipal. O assunto dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no orçamento do exercício financeiro de 2020 e promove a inclusão das alterações nas ações, projeto, atividades no Plano Plurianual de Ações Governamentais, PPA, relativo ao período de 2018 a 2021 e contém outras providências. Parecer: somos pela aprovação do projeto de lei número 41/2020, que dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no orçamento 2020 e altera o plano plurianual de investimentos, por ter redação adequada, objeto justo e a competência pela sua apreciação e deliberação é da Câmara Municipal. Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2020. Assinaram o parecer os vereadores: a Vera Lúcia Ferreira de Oliveira, presidente da comissão, o vereador Lélio Vieira Neto, relator, e o vereador Carlos Alberto Pereira dos Santos, membro da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei. Senhores vereadores que aprovam o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 41/2020, permaneça como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado o presente parecer. Apresentação de indicações. Peço ao senhor secretário que faça a leitura. Senhor presidente, não temos nenhuma apresentação de indicações, apenas requerimento. Gostaria que o senhor secretário fizesse a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento do vereador Lélio Vieira Neto, que no uso de suas atribuições legais vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que depois de ouvido o plenário seja enviado cópia do ofício número 01/2020, que tem como assunto a E 135, duplicação de vias, polo industrial e vias de acesso assinado por empreendedores com atividade industrial situados no polo industrial Claércio Rodrigues de Almeida, nessa cidade de Bocaiúva, e protocolado nessa Casa Legislativa no dia 10 de setembro do ano em curso, ao senador Carlos Viana, ao deputado estadual Gil Pereira e também ao deputado federal Rogério Correia e a ECO 135. Justificativa. O vereador justifica a solicitação no fato de que é relevante que a manifestação feita pelos empreendedores, suas sugestões e anseios cheguem às autoridades que representam e preocupam com o nosso município,
para que envie esforços no sentido de tomar as providências necessárias, buscando os esclarecimentos para todos e, consequentemente, a garantia do que é melhor para o nosso município. Diante disso, solicita que o mencionado ofício seja encaminhado às autoridades destacadas, com a maior brevidade possível. Nestes termos, pede e espera deferimento. Bocaiúva, Minas Gerais, 21 de setembro de 2020, vereador Lélio Vieira Neto, do PSD. Que aprova o requerimento do vereador Lélio Vieira Neto, permaneça como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Requerimento da vereadora Vera Lúcia Ferreira de Oliveira, que no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que depois de ouvido o plenário seja realizado um minuto de silêncio, em homenagem póstuma à memória da senhora Maria Dalmice Leite Fonseca, que faleceu recentemente no dia 18 de setembro do ano em curso, deixando uma grande lacuna e profunda tristeza em nosso meio, e que seja enviado ofício de solidariedade aos familiares, na rua Edson Murta, nesta cidade de Bocaiúva, Minas Gerais. Nestes termos, pede e espera deferimento, sala das reuniões, 21 de setembro de 2020, vereadora Vera Lúcia Ferreira de Oliveira, do PSD. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Nézio. Eu gostaria de pedir à vereadora Vera, se possível, me dar permissão para estar assinando junto com ela no requerimento. Ok, pode sim, presidente. Senhores vereadores que aprovam o requerimento da vereadora Vera Lúcia de Oliveira e do vereador Nézio Leite da Fonseca, permaneça como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Requerimento do vereador Heriberto Antônio Ferreira, que no uso de suas atribuições legais vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que depois de ouvido o plenário seja realizado um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória do senhor Antônio da Silva, que faleceu hoje, dia 21 de setembro do ano em curso, em São Paulo, deixando uma grande lacuna e profunda tristeza em nosso meio, e que seja enviado ofício de solidariedade aos familiares. Nestes termos, pede e espera deferimento, sala das reuniões, 21 de setembro de 2020, Heriberto Antônio Ferreira, vereador do Democratas. Senhores vereadores que aprovam o requerimento do vereador Heriberto Antônio Ferreira, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Requerimento do vereador Heriberto Antônio Ferreira, que no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que depois de ouvido o plenário, seja realizado um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória do senhor Onofre Sebastião Gomes, mais conhecido como senhor Onofre do Cariúna, que faleceu no dia 18 de setembro do ano em curso, deixando uma grande lacuna e profunda tristeza em nosso meio, e que seja enviado ofício de solidariedade aos familiares. Nestes termos, pede e espera deferimento, sala das reuniões, 21 de setembro de 2020, Heriberto Antônio Ferreira, vereador do Democratas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Com a palavra o vereador Lélio, e em seguida o vereador Adalberto. Eu gostaria que o nobre companheiro, se me permitisse, assinar junto com Vossa Excelência. Senhores vereadores que aprovam o requerimento do vereador Heriberto Antônio Ferreira, Lélio Vieira Neto e Adalberto Fernandes, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Requerimento do vereador Heriberto Antônio Ferreira, que no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que depois de ouvido o plenário, seja realizado um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória do senhor Antônio Eucínio Dias, mais conhecido como Nego do Laranjão, que faleceu recentemente, deixando uma grande lacuna e profunda tristeza em nosso meio, e que seja enviado ofício de solidariedade aos familiares na rua Jerônimo Veloso, número 600, no bairro Pernambuco, nesta cidade de Bocaiúva. Nestes termos, pede espera deferimento. Sala das reuniões, 14 de setembro de 2020, Heriberto Antônio Ferreira, vereador do Democratas. Senhores vereadores que aprovam o requerimento do vereador Heriberto Antônio Ferreira, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Gostaria também de acompanhar o vereador por ser um parente próximo.
Requerimento do vereador Heriberto Antônio Ferreira, que no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que, depois de ouvido o plenário, seja enviado ofício a chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando o máximo empenho no sentido de viabilizar o asfaltamento das seguintes vias públicas de nossa cidade, incluindo-as, assim, no projeto de asfaltamento do município, sendo a Avenida Lagoinha, no Distrito Industrial, e também a Rua Herculano Boas, no bairro Jardim Aeroporto. Justificativa. A solicitação se justifica no fato de que as referidas vias públicas são desprovidas de pavimentação e, desse modo, os moradores têm sofrido muito com a situação da via, sobretudo a poeira, que prejudica a saúde dos moradores. Desse modo, o vereador solicita o máximo empenho do Executivo Municipal no sentido de incluir as mencionadas vias públicas no projeto de asfaltamento, atendendo os anseios dos moradores. Nestes termos, pede e espera deferimento. Bocaiúva, Minas Gerais, 14 de setembro de 2020. Autor, vereador Heriberto Antônio Ferreira, do Democratas. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Heriberto. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, vereadora Vera, aqueles que nos acompanham de casa. Só para fazer um adentro nesse requerimento, senhor presidente, a Rua Herculano Boas, no bairro Jardim Aeroporto, ela inclusive está sendo parcialmente beneficiada com o asfaltamento, mas não sei por quais motivos ou razões, só uma parte da rua que está sendo asfaltada. E a parte que tem até mais habitações está ficando desprestigiada. Então a intenção é que seja concluída também o restante da rua, da via, né, que não está sendo contemplada com asfaltamento. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores que aprovam o requerimento do vereador Heriberto, permaneça como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Requerimento do vereador Heriberto Antônio Ferreira, que no uso de suas atribuições legais vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que depois de ouvido o plenário seja realizado um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória da senhora Isabel Pires Fernandes, que faleceu recentemente, deixando uma grande lacuna e profunda tristeza em nosso meio, e que seja enviado ofício de solidariedade ao senhor Paulo e aos familiares, nessa cidade de Bocaiúva. Nestes termos, pede e espera deferimento. Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2020, Heriberto Antônio Ferreira, vereador do Democratas, e assinou junto com ele aqui o vereador Ronaldo Vieira, do PSB. Senhores vereadores que aprovam o requerimento dos vereadores Heriberto Antônio Ferreira e Ronaldo Vieira, permaneça como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Requerimento do vereador Ramon Fernando Noronha de Moraes, que no uso de suas atribuições legais vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que depois de ouvido o plenário seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Transportes, solicitando informações acerca da previsão de retomada dos serviços de patrulhamento e encascalhamento das estradas rurais do Distrito Terra Branca, bem como das comunidades rurais de Cordeiros e Macaúbas Palmito. Justificativa. A solicitação se justifica no fato de que os serviços de patrulhamento e encascalhamento das referidas estradas havia iniciado e depois foram paralisados, e os moradores daquelas localidades vêm cobrando informações acerca da previsão de retomada e conclusão dos serviços tão necessários e fundamentais para garantir a melhoria do tráfego naquela região. Diante disso, requer que a solicitação seja atendida o mais breve possível, diante da necessidade da informação. Nestes termos, pede e espera deferimento. Bocaiúva, Minas Gerais, 21 de setembro de 2020. Assinou o requerimento o vereador Ramon Fernando Noronha de Moraes, do PRB. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador secretário Ramon Fernando. Senhor presidente, esse requerimento ele é plausível, haja vista que há algumas semanas eu estive aqui na tribuna e agradeci ao Executivo por estar fazendo as estradas rurais lá da nossa região, haja visto que ela já contemplou, né, as estradas do Distrito de Pedregulho, Distrito Machados, e, infelizmente, ao chegar no Distrito de Terra Branca, segundo informações que a gente teve não oficiais, a Patrol, né, apresentou problemas, e segundo, né, o secretário de Transporte,
para consertar a máquina, era só trazendo ela aqui para a cidade. Mas isso já vai para 3 semanas que essa máquina retornou aqui para a cidade. E muito estranho que eles foram lá no distrito Terra Branca e também buscaram a pá carregadeira, sem comunicar ninguém da comunidade, a população, ao presidente da associação, aos moradores, e também trouxe para cá a caçamba. Então já vai para 3 semanas que o serviço está lá parado, nem a estrada principal que dá acesso ao distrito, infelizmente, não foi feito, e os moradores cobram da gente uma resposta, uma justificativa, o porquê do ato. E infelizmente a gente vai na prefeitura, procura buscar informações para estar respondendo à população, e essas informações estranhamente não são repassadas. Então, o que a gente quer saber de fato é se vai ou não retornar a fazer o serviço, para a gente dar uma resposta confiável e verdadeira aos moradores daquela localidade. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores que aprovam o requerimento do vereador Ramon Fernando Noronha de Moraes, permaneça como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Heriberto. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal no sentido de requerer da chefe do Poder Público Municipal a reabertura, de fato, do mercado municipal. Porque, senhor presidente, essa semana eu fui procurado por alguns trabalhadores lá do mercado municipal que estão sofrendo muito por não poder estar comercializando os seus produtos da maneira que gostaria. É sabido de todos que é preciso ter um zelo, um cuidado muito grande com relação a essa questão, por conta da pandemia, né? Que não é segredo para ninguém. Estamos vivendo aí quase que um novo normal, mas temos muita preocupação diante disso. Porque o que acontece, senhor presidente? Me permita até um minuto para que eu possa explicar a todos o que aconteceu. Na última quinta-feira, eu fui procurado por esses trabalhadores lá do mercado, essas pessoas que têm bancas no mercado municipal. O mercado municipal, durante a semana, diferente da feira da agricultura familiar, que acontece no sábado, também precisa de alguns ajustes. Mas vou me ater apenas a esse detalhe aqui. O que ocorre, senhor presidente, é que são 6 pessoas que têm bancas hoje fixas no mercado municipal para trabalhar de segunda a sexta. É um número onde a gente vê, pelo tamanho do mercado municipal, tranquilamente dá para se trabalhar, né, de forma segura com relação à questão do distanciamento. E quiséramos nós que houvesse movimento para aquelas famílias poderem comercializar seus produtos. Esses trabalhadores relataram, senhor presidente, companheiros, que durante os 7 meses que eles ficaram fechados, impedidos de trabalhar por conta da pandemia, os prejuízos chegaram à ordem de 8, 10 mil reais cada pessoa, que perderam seus mantimentos que tinham ali para comercializar. E, na semana passada, eles foram autorizados a reabrir, né, durante a semana, fazendo um compromisso de não serem os trabalhadores acima de 60 anos, que são considerados aí do grupo de risco. Só que, segundo eles, isso está muito complicado. E até teve um episódio que na quarta-feira, parece que tinha uma pessoa acima de 60 anos no mercado, e aí acabou sendo fechado o mercado. Na quinta, ele não funcionou, né? E aí, motivados por isso, vieram procurar a Câmara aqui. O advogado que responde pelo PROCON acompanhou a nossa conversa, o doutor Ivanildo também estava ciente aí do assunto, e nós conseguimos intermediar, junto ao Poder Público, a reabertura para sexta-feira, onde eles firmaram lá o compromisso de mandarem representantes, filhos ou dependentes ou alguém da confiança para ficar nas bancas. O que acontece, senhor presidente, é que eles estão nos pedindo para que a gente tente provocar um diálogo com a Secretaria de Agricultura, com o Comitê de Combate à Pandemia do Coronavírus. Inclusive, esse requerimento eu quero que encaminhe também com cópia para o comitê. Teremos uma reunião na quarta-feira e até
se a gente pudesse, não sei, a disponibilidade do doutor Ivanildo para ter validade esse requerimento, agilizar a aprovação da ata, a gente pudesse provocar, porque os trabalhadores eles estão à disposição para, inclusive, assumirem o risco que eles vão correr. Porque, de fato, senhor presidente, grupo de risco ou não, cada um de nós precisa ter a responsabilidade de se prevenir com relação ao combate ao coronavírus. Nós sabemos que essa restrição de pessoas acima de 60 anos é uma recomendação e que não passa sobre a lei, sobre o direito da pessoa de trabalhar. Né? Então, até num outro momento, eu gostaria até de falar um pouco mais sobre isso. E tem outras questões também sobre o horário que está fechando às 3 da tarde. Eu não vejo necessidade dessas questões. Então, resumindo, eu gostaria de requerer a chefe do Poder Público Municipal que fizesse aí uma conversa com o comitê e que promovesse, de fato, ou um protocolo ou um termo de cooperação com essas pessoas para poder possibilitar que elas possam trabalhar. São 6 bancas dentro do mercado municipal daquele tamanho e são 6 famílias que estão sendo prejudicadas. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de aprovar o requerimento, como a gente tem um PROCON da Câmara aqui, que eu acho que também pode ser acionado, eu vou passar a palavra para o assessor jurídico para fazer algumas explanações a respeito do requerimento de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou ser muito breve. É só para enriquecer o que o Beto está falando com relação ao que ocorreu lá. Na quarta-feira à tarde, eu estive lá na região do mercado e os comerciantes conversaram comigo e falaram disso, que a prefeitura estava dificultando o trabalho das pessoas acima de 60 anos e que foi constatado que uma ou outra pessoa acima de 60 anos estaria lá, naquele ambiente, no mercado, e que o fiscal falou que na quinta-feira já não abria mais. Aí eu falei com eles lá, falei, se não abrir, vocês me procurem amanhã na Câmara, são 18 pessoas que vieram, eu só quero que vocês assinem a representação, o PROCON vai atender vocês, porque isso é uma discriminação contra o princípio da igualdade. Você não pode simplesmente falar com uma pessoa de 60 anos, não pode trabalhar mais não? Qual o critério para fazer essa discriminação? Então quer dizer que eu, por exemplo, que sou pré-diabético, não posso trabalhar mais não, porque eu sou grupo de risco? Tá, beleza, quem for obeso não pode... De onde as pessoas tiram uns negócios, tem hora. Isso, quer dizer, aí eles vieram, eu falei, vocês assinam a representação para mim, porque isso é crime de responsabilidade, eu vou encaminhar para a Procuradoria Especializada de Crime cometido por prefeito municipal, e vou encaminhar para o Ministério Público de Bocaiúva por ser ato de improbidade administrativa. Isso ofende o artigo 5º da Constituição Federal, assim, drasticamente. Todos são iguais perante a lei, sem discriminação de nenhuma natureza. Nem em concurso público você vê, a não ser nos casos muito estritos, como, por exemplo, policial militar, você vê essa discriminação que a pessoa com mais de 60 anos tem impedida de fazer concurso público. Então, aconteceu isso, as pessoas de 60 anos não podiam trabalhar, não podia entrar no mercado, não. Quer dizer, é uma agressão ao direito de ir e vir das pessoas. Quase que passa uma lei, quase que passa não, né? Quase que era deliberada uma lei desse sentido aqui. Então é só para poder explicar. Aí, na quinta-feira, eles chamaram o vereador Beto e mais alguns colegas aí, que resolveram conversar com o pessoal do Executivo e parece colocar juízo na cabeça das pessoas. E foi isso que aconteceu. Mas a providência já ia ser encaminhada pelo PROCON e pela assessoria jurídica da Câmara. Eu ia tomar providências firmes. Foi isso que aconteceu. Senhores vereadores, que aprovam o requerimento do vereador Iberto para imediata reabertura do mercado municipal, permaneça como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado o requerimento. Só para informar aqui que o projeto de lei número 41 de 2020 não recebeu os pareceres suficientes da Comissão de Finanças e Orçamento, senão vai entrar em deliberação hoje, por estar usando o prazo regimental para os pareceres. Projeto 41 de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
no orçamento do exercício financeiro. Pelo senhor presidente. Com a palavra, vereador Heriberto. Só para justificar, nós, de fato, não podemos debater a respeito da matéria, até estava preparado para dar o parecer positivo com relação a esse projeto, mas o companheiro Ramon, que também é membro, né, secretário da comissão, relator da comissão, ele pediu para ele poder avaliar um pouco mais um projeto, né, e o vereador Sorriso, que é o outro, que também faz parte da comissão, não está presente hoje. Então, a gente atendendo a essa questão, recebeu o parecer hoje da Comissão de Orçamentos, o vereador pediu para utilizar o prazo que ele tem para concluir o estudo dele com relação ao projeto. Só para que fique claro. Muito obrigado. Só gostaria de consultar a Câmara se na quarta-feira dá para a gente marcar uma reunião extraordinária às 9 horas da manhã para deliberar sobre esse assunto. Uma questão de ordem aqui, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adalberto. Senhor presidente, no qual eu cumprimento toda a mesa diretora, senhores vereadores, aqueles que nos assistem pela rede social. Senhor presidente, eu entendo que se eles querem mais tempo, quarta-feira não daria tempo para fazer esse parecer. E eu entendo, entre aspas, que eu acho que o doutor Ivanilton tem que explicar isso melhor. Eu acho que seria até uma boa hora para explicar. Por quê? O que está acontecendo aqui? Muitas vezes os projetos estão entrando aqui e recebendo parecer no mérito. A comissão não entra no mérito. Ela não entra no mérito. Ela entra na legalidade, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, ela entra na legalidade, na constitucionalidade ou não do projeto, e só. E a Comissão de Constituição de Orçamento e Finanças vai se está dentro dos conformes. E tudo. É isso que a gente tem assim, porque muitas vezes, o que está acontecendo? Não, é porque não entrou no mérito. As comissões não tem que falar do mérito do projeto, não. O mérito é aqui. O mérito vai ser aqui. Vai ser no debate. Né? Não estou falando assim, não, estou só falando assim, que quem não pôde dar um parecer até hoje, vai dar quarta-feira para nós fazer uma reunião extraordinária, mas eu para mim, se eu marcar, eu estou aqui em pé a hora. Tudo bem. Obrigado, senhor presidente. Então, a gente fica, né, de pés e mãos atadas, mas vamos manter para segunda-feira. Aí a gente marca uma extraordinária, se assim o projeto receber os pareceres necessários. Com a palavra o doutor Ivanilton Honório. Votação. Projeto de lei número 39 de 2020. Autor, chefe do Poder Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre a regulamentação da política municipal de assistente social, SUAS, do município de Bocaiúva e da outras providências. Entrou como objeto de deliberação em 17 de 8 de 2020. Recebeu pareceres das comissões em 14 de 9 de 2020. Entrou em primeira discussão e votação em 14 de 9 de 2020. Entra hoje em segunda discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam o projeto de lei número 39 de 2020, permaneça como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado o presente projeto de lei. Como a gente tem feito
nas outras reuniões. Deixo a palavra com os vereadores para algum assunto de relevância que aconteceu na nossa cidade. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Nésio Leite da Fonseca. Presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, assistente que nos ouve. Nós estamos vivendo, presidente, um momento ímpar aqui no nosso município, né, nesses dias, momento das pré-candidaturas dos pré-candidatos a vereador e a prefeito. E nas redes sociais, como não diferente de outras vezes, a gente vê muitas ofensas, a gente vê muitas acusações e por aí vai. E a gente fica a perguntar, será que se o candidato realmente jogasse limpo com o eleitor, será que eles votariam? Ou será que se o eleitor jogasse limpo com o candidato, será que o candidato aceitaria ser o representante deles em certas ocasiões? Nós vemos que tem colocado muito rabo, colocado muito chifre, e o rabo posto no coelho não fica por muito tempo, porque o coelho nasceu sem rabo. E o chifre posto no cavalo também não vai durar muito tempo, isso se não tiver, porque também o cavalo não nasceu com chifre. Mas o que nos deixa preocupado é porque a política ela é uma coisa séria. A política ela não pode ser tratada como um campeonato de um futebol, onde o time, ao ser campeão, os seus apoiadores, os seus torcedores o aplaudem, mas quem leva o mérito são os jogadores que enchem os seus bolsos, o caixa do time que é superfaturado lá no banco, e o eleitor fica sem nada, fica à mercê da espera e do descaso. Eu fico muito preocupado, presidente, com a situação do nosso mercado municipal, da forma que a chefe do executivo vem conduzindo o mercado, e essa briga do trabalhador rural, do homem do campo, a gente interfere nela porque a gente vive isso. E eu fico me perguntando porque um jovem, esses dias, ele me abordou e falou assim, vereador, eu fui no mercado comprar um queijo e não encontrei. Mas encontrei um senhor de 65 anos que me falou que teve que soltar as vacas, porque ele não estava podendo vir no mercado vender os seus queijos. Então aí não tem progresso, porque para ter progresso tem que ter recurso, tem que ter dinheiro, e tem que ter essa troca, alguém que venda e alguém que compra por dinheiro circular. E aí eles começam a dizer que o cidadão de 60 anos, que está lá no meio rural, é de uma área de risco. Mas eu não estou vendo nenhum jovem na zona rural. A maior parte do pessoal que está na zona rural tem acima de 60 anos, até porque essa juventude de hoje em dia não quer mais pegar no pesado. Eles acham que isso aí são para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, e a juventude estão toda na cidade. E aí, eu costumo dizer, e nós podemos esperar, que se não houver gestões que olhem para os produtores rurais, a fome vai bater na porta da população. E a gente tem que agradecer muito a Deus, colegas vereadores, que o agro não parou, mesmo com a pandemia, vereadores, não pararam, porque o ubro da vaca não estoca o leite que tem que ser tirado todo dia. Né? O feijão que foi semeado, ele vai nascer, vai crescer e vai produzir. Então, o ovo que está lá no ovário da galinha, ele tem que ser colocado para fora, ele tem que ser comercializado. E com isso, a gente viu o abuso e a covardia que fizeram com os produtores rurais. Se é área de risco, um senhor de 60 anos vir para o mercado vender suas mercadorias, eu vejo senhores de 70 anos entrar num canavial em plena 2 horas da tarde com esse calor para cortar a cana, onde a gente se sente e fica analisando a coragem desses homens. A gente se sente até um arrepio, porque ele tem o pinico da paia da cana, e eles entram sim, corta a cana, faz a ração para o gado, coloca na cocheira, e na hora, na ponta dele vender o seu queijo, o seu requeijão, ele não pode comercializar porque diz que é área de risco. E eu quero chamar a atenção desses gestores que acham que o homem com 60 anos no meio rural, eu vou dizer para eles, sem sombra de dúvida,
tem muito mais saúde do que muitos jovens que estão aí no meio urbano ou mesmo no meio rural. Porque esses senhores que têm 60, 65 anos, 70 anos, eles foram criados com angus de mingau e com fava. Foi criado tomando matruz no leite para poder matar os vermes. Foi criado comendo tutu de feijão de manhã cedo, coisas que a gente não vê mais hoje. Então, o que está matando o progresso do nosso município é a falta de consciência desses gestores. E a gente precisa sim fazer com que as feiras livres, com que o mercado municipal volte a funcionar, porque os agricultores estão perdendo o incentivo, estão deixando de sonhar, porque não está dando para eles poder tirar o que eles têm investido lá no meio rural. E eu não entendo ainda por que nós, a maior parte dos vereadores aqui, são voltados para a agricultura familiar e tem descendência da agricultura familiar. E na maioria das vezes, a gente só quer usar esse poder na hora de conseguir o voto. Mas na hora de representar o povo, nós precisamos comprar essa briga, sim. Eu acho um absurdo fechar o mercado, não deixar um cidadão de 60 anos vender sua mercadoria, porque o maior risco é ele moer a cana, fazer a rapadura, é ele fazer a farinha, né? É ele tirar o leite lá. Um senhor de 60 anos, ele tem condições de ir numa manga buscar uma vaca parida, pegadeira, piar ela, tirar o leite, esgotar ela, fazer o queijo e depois ele tem na área de risco de comercializar. Então eu não entendo que área de risco é essa. Porque eu quero aqui, presidente, dizer o seguinte, se tem área de risco para um cidadão de 60 anos vender no mercado, como é que não tem uma área de risco para uma prefeita contratar um cidadão de mais de 65 anos para trabalhar no município? A gente sabe disso. Né? Tem vários aí na prefeitura que, se apertar muito, eu vou trazer o nome e citar para a população poder ver que eles têm mais de 60 anos e são contratados, recebendo altíssimos salários no município, e não é área de risco para ser contratado para a prefeitura, mas o produtor rural é área de risco para poder vender lá no mercado. Só para concluir, senhor presidente, essa semana me chamaram nas redes sociais de um pré-candidato a vereador do mato, e que eu uso da palavra de Deus para poder ficar encostado no legislativo, e que, na verdade, eu sou um verdadeiro ator. Eu queria dizer para esse cidadão que é um orgulho para mim ser um vereador do mato. E para mim é um orgulho também ficar escorado na palavra de Deus, porque ela não deixa eu me corromper, ela não deixa eu ser ambicioso, e é a palavra de Deus que tem me colocado de pé diante da sociedade para defender uma população que realmente necessita de homens que não se vendem, de homens que não barganham cargo no município para poder tirar proveito da própria população. É tanto que eu sou um vereador que represento o povo. Eu não sou um vereador para representar prefeito e nem para representar famílias. Eu queria dizer aqui, presidente, em rápidas palavras, que quando a gente vê uma cidadã bater no nosso gabinete solicitando um ultrassom, e que o município, que arrecada 7 milhões e meio, mais de 7 milhões e meio por mês, não tem condições, a gente fica perguntando. E aí a gente faz todo o nosso esforço para poder ajudar, e logo depois essa cidadã nos relata que, se não tivesse feito ultrassom, ela poderia também estar morta, porque a criancinha já estava morta, né, há mais de 3 dias no seu ventre. E aí eu fico me perguntando, cadê o dinheiro da Covid que veio? Que esse município não pode pagar uns ultrassom, não realizar os ultrassom para as gestantes do nosso município. Vamos fazer a política séria, a política do bem, a política que defende e que representa realmente a população. Mais de 4 milhões e meio que veio para o nosso município, e as pessoas estão morrendo. Lá na Travessa Rua Rio de Janeiro, né, não, Travessa Rua São Francisco, mora a senhora Rose, com o seu esposo Marcelinho, que passou mal, chegou no hospital do mesmo jeito que ela chegou, o médico mandou para casa. Ela continuou em mal-estar, foi lá, pagou uma consulta particular, pagou o ultrassom, a criança já estava morta há 3 dias
no seu ventre, já de lindo. E aí a gente fica perguntando, é dessa forma que ama a cidade, que ama a população? Então nós precisamos acompanhar isso de perto e fazer com que esse dinheiro que está vindo aí seja gasto com a população. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adalberto Fernandes. Senhor presidente, cumprimento toda a mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, o que nosso amigo Nes coloca, mas nós temos que colocar também que nós estamos indo para uma disputa, né? Infelizmente, tem pessoas que não têm limite, não sabem. E o que a gente está vendo muito aí são promessas. Parece que os candidatos, principalmente a vereadores, eles têm uma vara de condão, uma varinha de condão que vai chegar aqui, vai bater, vai resolver os problemas do município todos. O que a gente está vendo é isso, né? E, né, cada um sobrevive do que pode. Se o vereador Nes acha que ele tem trabalho a mostrar, eu acho que ele tem que mostrar o trabalho dele. Se Vera tem, cada um de nós aqui tem trabalho a mostrar. E nós temos que conviver com isso. Nós também chegamos aqui pela primeira vez, com quem estava aqui, né? Mas, senhor presidente, eu queria colocar aqui, que logo no final do mês de agosto e princípio desse mês de setembro, nós estivemos em Belo Horizonte, eu, o vereador Beto Ferreira, o vereador Odaí Cantor, e nós participamos de uma audiência com o secretário de Segurança Pública, o general Mário Araújo, sobre a transformação do presídio misto aqui de Bocaiúva, exclusivamente presídio feminino. Apesar da gente ver alguns comentários de pessoas que não estiveram lá. A reunião que nós tivemos lá com o secretário, ela, de certa forma, todo secretário, quem já esteve junto com o secretário, sabe que eles não chegam lá também, eles vão abrindo as portas do gabinete e vão dando tudo que a gente chega lá e pede, né? Mas nós fomos lá também, e lá ficou muito bem delineado, foi os motivos que levaram a Secretaria de Segurança Pública a querer, e já está em fase já foi emitido o decreto, de querer essa transformação. Mas também foi colocado lá para eles os motivos que nós não aceitaríamos. E outra coisa, quando a gente vai para uma reunião, a gente tem que saber as competências dos órgãos que a gente vai mexer lá. E muita gente, parece-me que vai lá e fala assim, olha, a competência de gerir o sistema prisional mineiro é da Secretaria de Segurança Pública. E nós estamos lá, igual vi um requerimento aqui, que passou na semana passada, e veio outro requerimento agora para encaminhar para a ECOS. Por quê? Olha, vê esse negócio, nós temos que bater, nós temos competência? Temos. Mas gestão é de quem? Nós temos que bater na ECOS. E aqui eu não estou defendendo ninguém, não, porque eu não tenho procuração para defender ninguém. Mas a gente fica triste com as notícias, porque isso aqui, falaram isso lá. Gente, não falou, senhor presidente, eu vou tentar reproduzir, Beto aqui me corrija e eu daí me corrija o que foi falado lá. Ao final da conversa, o secretário de Segurança Pública falou assim, escolha, qual que é melhor, fechar o presídio ou transformar ele em masculino, no feminino. Eu levantei e falei assim, então fecha. Pode fechar. Porque aqui não tem R$1 do Estado. R$1. Quando, e me perdoe aqueles que estiveram lá e sabem o que eu estou falando, quando ali era uma pocilga, ninguém, não falava nada. Quando chegou e houve a transformação,
Todo mundo agora quer ser pai. Mas nós temos caminho a seguir. Não foi uma coisa definitiva. O Beto está aí, o Odair está aí. Não foi uma coisa definitiva. Abriu-se um diálogo. E vai-se colocar os prós e os contras. E nós temos que caminhar nisso. E nós temos. E hoje eu vou dar um exemplo claro para vocês do que aconteceu aqui. Um amigo vereador lá de Montalvânia me ligou, ó, um rapaz está saindo daqui, para se entregar aí. E doutor, sabe o que eu tenho que ficar aqui? 14 dias. 14 dias. Os familiares tiveram que pagar advogado para sair de lá e acompanhar aqui, até ele ser recolhido. A mesma coisa, senhores, vai acontecer conosco. Vai acontecer conosco. E não pensa não, quando fala aí, agora, companheiro Neto, agora que eu falo assim, olha, porque a hora que for preso, uma pessoa que conhece você, bate aqui na porta. Bate aqui na porta. Bate na porta do prefeito ou da prefeita. Bate na porta de todo mundo. E outro dia eu vi uma coisa que o cara falou, uma pessoa, um jornalista falou assim, olha, na época da Ecos, não houve luta. Ó, peraí. Depois de vários anos, acho que foi a primeira vez que veio um secretário de Estado aqui falar do negócio aqui. Conclua, vereador. Vou concluir, senhor presidente. Então, quer dizer, é isso que a gente fala aqui. Será que o que nós fizemos aqui não conta? Nós fizemos audiência pública lá em Belo Horizonte. Nós fizemos audiência pública. Agora, vim falar que nós não corremos atrás, nós não corremos. Não, eu não quero louros para mim, não. Para mim é indiferente isso. Mas eu quero que as pessoas sejam justas e falem a verdade. O que nós estamos vendo na nossa cidade é jogando as verdades tudo por baixo do pano. Tudo por baixo do pano. E lobo se passando por cordeiro. E lobo se passando por cordeiro. Essa cidade aqui, nós não vamos chamar de Bocaiúva, mas não, senhor presidente, seus vereadores. Chama ela de Denorex. Boa noite para o senhor. Porque tudo aqui parece que é. Dando sequência. Com a palavra, o vereador Ramon Moura. Deu branco. Eu fiquei pensando aqui no significado da palavra de Adalberto ali e perdi o raciocínio. Deu o quê? Eu não entendi a palavra. Você falou deu o quê? Denorex. Eu viajei na palavra que falava. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade de fazer uso da palavra, eu gostaria de usar meu tempo aqui regimental para que eu possa expor mais uma vez uma situação triste, que incomoda e muito, não só a mim, mas que está incomodando também com toda força os moradores lá do distrito Terra Branca. Falo isso porque sou morador de lá, conheço a realidade do distrito, sei do sentimento daqueles moradores. Por ser vereador, eleito aqui nessa Câmara, com a maioria dos votos lá daquele distrito, é natural que a cobrança venha em cima desse vereador. E os moradores de lá, senhor presidente, já têm conhecimento que a Prefeitura Municipal de Bocaiúva, ela tem recurso em caixa, e a gente não entende o porquê ainda que essas obras, essas reformas ainda não foram feitas lá no distrito. Falo isso, a reforma das pontes, que na última semana lá quase aconteceu um acidente trágico lá com um motoqueiro, que desequilibrou na ponte devido a cratera lá na ponte lá e infelizmente o motoqueiro veio a cair, não estava fazendo uso do capacete e quase que isso culminou em uma fatalidade. E a gente não entende o porquê que o Executivo, através da Secretaria de Obras, com dinheiro em conta desde o mês de abril, para diversas pontes aí do município, que veio o dinheiro da Defesa Civil do Estado. Se eu não me engano, são 6 pontes que serão aí reformadas paliativamente, e as ações não são feitas. Tenho provas de que foi feita apenas a reforma aí da ponte que liga aí a comunidade da Oncinha, mas as outras pontes, infelizmente, nada foi feito.
E a gente passa requerimento lá para a Secretaria de Obras, para o gabinete da prefeita, procurando informações, o porquê que não fez, o porquê que não está fazendo, e se vai ou não fazer. Além das pontes, senhor presidente, colegas vereadores, tem recurso em caixa e material já comprado para fazer a reforma da quadra poliesportiva lá do distrito. E a gente não entende que há quase 90 dias a Secretaria de Obras não vai lá fazer a referida reforma e nem coloca prazo, vai ser tal dia, vai ser tal mês. Fica aquela coisa solta no ar. Além disso, temos aí uma academia ao ar livre que foi destinada pelo deputado Leonide Bolsas, que nós apoiamos junto com os colegas vereadores aqui, para instalar lá no distrito, na praça do distrito, e não vai lá fazer a instalação. Uma coisa tão simples, que é instalar uma academia ao ar livre, coisa que não... Se fizer o serviço lá com toda a dificuldade do mundo, com 2, 3 dias faz isso. E agora, por fim, as máquinas estavam lá trabalhando, de uma hora para outra, eles falam que a máquina apresentaram um defeito, ninguém sabe se é fato ou se é fake news, né? Se é mentira. Enfim, foram lá e buscaram as máquinas a toque de caixa, não concluindo o serviço lá do distrito, as estradas rurais lá do distrito Terra Branca e a comunidade Cordeiros e Macaúbas Palmito. Quem conhece o local sabe da realidade que eu estou falando. Não estou aqui querendo puxar sardinha para mim. Estou aqui para defender os moradores que me cobram, que me ligam, que me passam mensagens, querendo saber apenas se vai ou não fazer, se vai ou não concluir a obra, se vai ou não reformar, enfim. Porque parece que a atual gestão não quer fazer. E eu não sei se isso que eles estão fazendo, se o secretário de obras, a atual prefeita, está fazendo isso para me prejudicar por ser o vereador eleito por aquele distrito, para defender o povo aqui na Câmara. Então, assim, espero que não seja isso. Torço para que o Executivo dê uma resposta, porque requerimentos já foram passados. E, infelizmente, respostas não foram vindas do Executivo para o Legislativo. Mas a gente vai cobrar. E eu peço aí a ajuda da assessoria jurídica dessa casa, para que, se for preciso e legal ser feito, né, um protocolo, uma denúncia, enfim, eu não sei o termo legal jurídico para falar aqui agora, mas se for preciso para acionar o Ministério Público para buscar essas respostas lá no Executivo, um mandato de segurança, enfim, eu não sei qual é o termo jurídico, eu vou fazer. Na última semana eu procurei ligar para a prefeita, ela não me atendeu, passei uma mensagem no WhatsApp e até agora eu estou esperando a resposta dela. Ela falou que me iria responder com poucos minutos. Ela ia me ligar, me responder para me explicar o que de fato está acontecendo. E isso já vai para 3, 4 dias que eu estou esperando a ligação dela ou então a resposta dela. Já fui no gabinete várias vezes, não encontrei, porque eu quero buscar o diálogo. Não quero ir para o embate. Porque eu só quero uma resposta. Se vai ou não fazer, se vai ou não reformar, se vai ou não instalar as benfeitorias que estão aí encaixotadas aqui na prefeitura. E por fim, senhor presidente, eu gostaria aqui já nesse momento de pré-campanha de todos os pré-candidatos a vereadores e prefeitos de nossa cidade, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por ter tido a coragem de colocar o seu nome à disposição da população como pré-candidato a prefeito. É uma coragem imensa, haja visto pelo seu trabalho que o senhor já apresentou como vereador. O senhor não precisa provar isso para mais ninguém. O belíssimo trabalho que o senhor fez e faz a população de Bocaiúva como vereador mais votado por 2 vezes nas eleições, honrou os seus votos e agora está colocando o nome à disposição como pré-candidato a prefeito. Você sabe da nossa amizade, sabe da nossa lealdade e vamos estar junto do lado de Vossa Excelência para estar pleiteando aí mais um mandato. E que o senhor tenha, que Vossa Excelência tenha sorte, tenha discernimento, possa fazer as melhores escolhas possíveis no decorrer do seu mandato. E também parabenizar os colegas vereadores que vão ser pré-candidatos a vereadores aí, os pré-candidatos a prefeitos também em nossa cidade. E que a população de Bocaiúva, no momento oportuno, possa saber e escolher de verdade o seu próximo representante, tanto para o Executivo como para o Legislativo. No mais, muito obrigado e boa noite a todos. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José das Graças Vieira. Uma boa noite a todos, colegas vereadores, vereadora Vera, será que está? Colega vereadores, vereadora Vera, assistência que nos dá a honra com a sua presença. Os
Senhor presidente, é só aqui para expressar, assim, o sentimento da gente. Nós passamos esse período, eu falo em nome meu e de todos os meus colegas vereadores, os projetos que a gente fez aqui, eu posso falar isso, eu não fui atendido com uma meia hora de máquina, eu não consegui, durante esse período todo. E acho que o pessoal tão prejudicado na zona rural, aqui na cidade, por uma incompetência, por uma implicância de uma gestora que não sabe o sentimento das pessoas, o sofrimento do pessoal da roça. Nós tivemos no mercado municipal, ouvi meus colegas aqui comentando, juntamente com o doutor Adalberto, colegas vereadores, e assim, nada que o vereador defende o povo tem sucesso. Agora, maldade, eu tenho assistido nesse período aqui de 3 anos e 7 meses, né? Aqui nessa casa, a maldade. Por quê que a gente fala isso? Porque tudo que é bom para o povo é ruim para a prefeita. Ela não conforma. Eu não entendo até hoje, nesse tempo que eu sou homem público, eu nunca vi uma pessoa assim, sem firmeza, não sei. Eu nunca vi uma pessoa desse jeito que haja essa prefeita na nossa cidade. O povo, prejudicando o povo na saúde. O povo quer o médico, ela tira, leva para outro canto. Não é que o outro canto não precisa, é que todo mundo precisa. Né? Tudo que você faz para defender a população, ela desmancha. Eu tenho fala gravada aqui disso já desde o início do mandato, porque eu não convivo com isso. Eu peço desculpa à população de Bocaiúva e da zona rural, o tanto que nós pedimos aqui para fazer as coisas e não fui atendido. Lá na minha região, senhor presidente, nós juntamos todo mundo para poder pagar e para fazer lá as estradas, para chegar lá, até lá na comunidade lá, foi tirado do bolso. E essa prefeita, eu falo aqui, peço desculpa meus eleitores, e desculpa a população toda, porque eu não achei nenhum ponto positivo nessa prefeita. Não achei, não. Eu sou bem vivido aqui, mas eu nunca vi um jeito de governar desse jeito. É o jeito, tipo assim, eu não mando fazer estrada lá. E aí, e o povo que está lá? Ela não vai ter que ir lá? Eles não são eleitores? O povo não paga por isso? A gente fica aqui, peço desculpa, agora no final do mandato, a população, tanto da cidade como da zona rural, porque não foi falta da gente pedir, implorar, não. Porque recurso veio. Levanta o dedo aqui, um vereador que não trouxe uma coisa para Bocaiúva, para ajudar o povo. Todos, sem exceção. Todos trouxeram. Senhor presidente, todos trouxeram. E mal distribuído, com implicância, isso não leva ninguém a nada. Nós estamos aí, a população está indignada. A gente que anda aí nas ruas, nas comunidades rurais, você vê a indignação das pessoas, às vezes por pouca coisa.
coisinha pouca, mas não faz. Mas é isso mesmo. A gente... Conclua. Se dependesse, sim, vou concluir sobre isso. Se dependesse dos vereadores, estaria bem melhor. Estaria bem melhor a nossa cidade e a nossa população da zona rural. E, senhor presidente, a gente não tem condições de conviver com uma coisa dessa. A gente pede desculpa à população desse período, porque isso nunca aconteceu, sempre é atingido. Eu estou ouvindo meu companheiro Leite falar ali, os outros colegas, e falo aqui em nome de nós todos, que se dependesse de nós, essa Bocaiúva estava bem melhor e a zona rural. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Lélio Vieira Neto. Falar um pouco sobre o requerimento que eu adentrei essa casa hoje, de minha autoria, baseado na experiência que nós tivemos quanto da implantação na praça de pedágio em nosso município. Naquela oportunidade, foi feita uma audiência pública nessa casa e nós deixamos alguns pontos que não foram questionados. E esses pontos, a posteriori, eles nos trouxeram um grande prejuízo. Entendo, pela nossa falta de experiência naquele momento, era uma situação nova, e hoje nós podemos dizer que essa casa, ela tem um conhecimento, se formos passar por um momento semelhante àquele. E o que me motivou, em fevereiro, no dia 3 de fevereiro, diante das notícias que tínhamos, que a chefe do Poder Executivo da nossa cidade, ela tinha tomado conhecimento das obras a serem feitas no perímetro urbano de nossa cidade. E diante disso, no mês de fevereiro, eu tomei a liberdade de oficializar a ECO 135, para que nos informasse a respeito das referidas obras. E no dia 19 de junho, se não me falha a memória, nós fomos informados que realmente seriam efetuadas obras dentro do perímetro urbano de nossa cidade e que, a posteriori, seria marcada uma reunião virtual com o presidente dessa casa, mais o vereador Ramon, o vereador que vos fala, o jurídico dessa casa, e o doutor Anderson também participou pelo conhecimento que tinha da situação. E o que me motivou, senhor presidente, foi, primeira, com relação aos comerciantes, às margens da rodovia. Nós sabemos muito bem que na época da administração do ex-prefeito Alberto Caldeira, aquilo ali foi um foco de desacordo muito grande. Uns questionavam, outros brigavam, outros batiam, assim como batem hoje nos nossos pré-candidatos a vereadores. Nós temos assistido aí recentemente uma situação que aconteceu com relação ao PSF do Bonfim, na qual eu e o nobre companheiro Adalberto e a nobre companheira Vera, inclusive, nós nos propusemos naquela oportunidade de estarmos locando uma residência para que o PSF do mercado voltasse para o bairro Bonfim. Mas isso será para a gente estar falando uma outra situação, pelo tempo que é me permitido hoje. E com relação aos comerciantes, às margens da BR-135, como relatei, aquilo ali na época do ex-prefeito Alberto Caldeira, foi projetado para quê? Para que os comerciantes ali estabelecessem, foi criado o polo moveleiro, e que parte desse recurso que transita dentro do nosso município, à frente aí da nossa cidade, corta a nossa cidade ao meio,
que esses recursos eles fossem deixados, parte dele aqui no nosso município, para gerar emprego, gerar desenvolvimento. E o objetivo hoje a gente está presenciando, né, o número de emprego que é gerado às margens da BR-135 com os empreendimentos lá efetuados. Inclusive eu apostei as minhas economias de mais de 30 anos nas margens da rodovia. E o que eu entendo hoje é que nós precisamos unir as forças dessa casa, buscarmos a liderança política, tanto na esfera federal e estadual, que nós apoiamos, para que esse projeto que está na DR para ser aprovado, que tenha, antes de ser aprovado, que façamos uma audiência pública. É compromisso da ECO, que seja feita uma audiência pública, assim que nós tivermos a possibilidade de estar tendo uma aglomeração, passar esse momento dessa pandemia, para que a gente possa opinar, discutir e defender o que é de melhor para aquelas pessoas que estão estabelecidas às margens da BR, o tráfego entre um lado e outro da cidade, que dê segurança para aquelas pessoas que trafegam. Nós temos tido vários acidentes que vem acontecendo ao longo do período. Senhor presidente, um minutinho, por favor, eu vou concluir. Então, é preciso que essa casa esteja atenta e que esse ofício, ora requerido, que ele chegue aonde tem que chegar. Que nós, aqui dessa casa, façamos o possível para que a gente possa alcançar o objetivo diante daquilo tudo que nós ouvimos, daquelas pessoas que estão instaladas lá. Pessoas que colocaram seus recursos nos empreendimentos lá instalados, novos empreendimentos que estão para acontecer ali, e é preciso que a gente respeite, que a ECO respeite, diante da situação ora exposta virtual para nós. Eu entendo que a ECO vai sensibilizar e vai sim atender aquilo que nós pedimos, aquilo que essa casa vai pedir, aquilo que é necessário para que aqueles empreendedores possam continuar com seus empregos, gerando emprego para a nossa cidade, que hoje já deve estar mais ou menos em torno de 1.000 empregos a mais da BR. Senhor presidente, em outra oportunidade eu gostaria de concluir, agradeço a Vossa Excelência pela paciência, meu muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o vereador Odair Evangelista. Cumprimentar senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Vera, assistência que faz presente e a todos os internautas que estão nos assistindo aí. Eu vou ser bem breve, senhor presidente, nas minhas palavras, só para repetir o que eu estou repetindo há 5 meses, porque, na realidade, eu estou preferindo ir de casa em casa nas pessoas, explicar para elas o porquê que não está sendo atendido os requerimentos que a gente faz nessa casa aqui. Porque o bairro Cachoeirinha está há mais de 6 meses, cobrando para fazer estradas lá, para fazer as estradas lá, porque eles estão sofrendo lá com poeira e, infelizmente, o requerimento que é colocado nessa casa aqui, ele não é ouvido. Isso aí já é de praxe, todo mundo aqui sabe. Só que a gente tem que colocar assim mesmo, até para a gente ter uma contraprova de que a gente cobra as situações que o povo nos cobram nos bairros e nas ruas, né? Então, assim, eles estão lá sofrendo com poeira, inclusive teve uma reunião lá há mais de 1 ano, há quase 2 anos com a prefeita, onde ela falou que ia colocar cascalho limpo da rima na rua, na principal rua para chegar no Cachoeirinha, para eles não ficar sofrendo com aquela poeira lá. Porque a última vez que passou uma máquina lá, foi para fazer a festa do Rotary. Aí eu tive que correr atrás para poder passar a máquina lá no bairro Cachoeirinha. Porque quando eles me ligaram e falaram que a máquina estava lá, eu fui acompanhar, deu 13 horas, 14 horas, 15 horas, as máquinas não tinham chegado, tinham saído de lá. Eu fui conferir, vieram me falar que tinha feito aquela estrada porque ia ter a festa do Rotary. Né? Aí foram lá, depois da gente ter falado 1000 coisas aqui, passou a máquina lá, mas deixou a desejar várias ruas lá. Então, assim, o pessoal está reclamando e pedindo que passe essa máquina lá.
Eu acho que não gasta um dia de serviço para fazer isso, e o pessoal lá sofrendo com isso. Porque quando passa um carro grande, pequeno, lá na principal entrada do bairro, toda a poeira pega todo o bairro. E tem pessoas lá sofrendo falta de saúde por conta de poeira. Eles tinham que estar cobrando lá asfalto e não está cobrando. Cobrando o mínimo e não está fazendo. Então isso é muito triste, a gente ter que passar por essa situação, coisa simples que deve ser resolvida. E pedir encarecidamente a prefeita Marisa Alves, que vai no bairro São Geraldo, cumprir com aquele povo no manilhamento. O inverno está vindo aí de novo. Porque eu cobrei a vida inteira aquele manilhamento lá, seu presidente, e falavam para mim que não tinha manilha. Eu tenho que tornar a repetir isso aqui de novo, mas foi só aparecer o Covid que apareceu manilha para todo lado para fechar a rua. Então assim, a gente fica triste com essa situação. Eu falei que ia ser breve nas minhas palavras, espero encarecidamente que a prefeita Marisa Alves possa ouvir o pedido de socorro desse povo. Nem que seja na última hora, porque infelizmente esse povo não aguenta mais tanto descaso e tanto sofrimento. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Carlos Alberto. Boa noite, senhor presidente, colegas vereador, vereadora Vera, pessoal que nos assiste, que o pastor está aqui nos assistindo. Senhor presidente, também gostaria de falar aqui um pouquinho sobre a ECO, né? Antes de começar essa pandemia aí, nós fomos em Belo Horizonte, umas 2 vezes lá com a deputada Leninha, na preocupação da construção desse projeto da ECO 135, aí, da duplicação da BR 135. Nós tivemos lá, até para discutir sobre o projeto, para a gente ter ciência sobre o projeto, e tivemos no governo do Estado, com o secretário do Estado lá, sobre esse projeto. Esse projeto da ECO 135 é um projeto de duplicação, e nós preocupados, além das vias laterais da BR, dos acessos às comunidades, também com relação aos túneis de pessoal que cria gado, né, que tem terreno de um lado da BR e do outro. E com essa preocupação nós sentamos com o secretário, e a ECO estaria fazendo o projeto, mas depois do projeto pronto, quem aprovaria esse projeto é o Estado. O secretário do Estado é que aprova o projeto. Então, antes de aprovar o projeto, estaria vindo uma equipe lá do Estado, com o projeto já da ECO, para a gente sentar e olhar com os moradores, e algumas alterações que poderia ser feito no projeto, depois do projeto pronto da ECO, que aí ia para o Estado aprovaria o projeto e passaria para a ECO. Mas aí veio essas pandemias e parou, a gente não sabe mais como que está. E depois vou dar uma ligada para a deputada, para ver se ela está acompanhando isso lá, para ver como que está com relação a esse projeto. E a outra coisa, senhor presidente, a gente há uma preocupação muito grande com relação ao mercado municipal. Nós já tivemos essa luta, tivemos com a prefeita, tive com a prefeita na época com algumas outras pessoas, tivemos com um grupo de vereador defendendo aos agricultores que vendem ali no mercado. E uma preocupação muito grande, porque parece que as pessoas que estão de frente à secretaria ou mesmo o executivo, parece que eles não gostam muito do agricultor familiar, não. Porque a gente viu o mercado municipal de Montes Claros, para quem não conhece, ou para quem conhece, para quem vai lá, está aberto o tempo todo. A Serra Norte de Montes Claros, que inclusive entrega verduras e frutas aqui para Bocaiúva e para toda a cidade vizinhas, e inclusive para Montes Claros, vindo gente de Belo Horizonte, de toda a região, nunca fechou.
e está aberta. Sempre os agricultores vendendo seus produtos lá, entregando para as frutarias locais. Agora, um mercado tão pequeno, pelo tamanho da Cianorte, com poucos agricultores familiares, com poucas pessoas que estão ali, não pode funcionar. Não dá para entender, sabe? Não dá para entender. Até hoje eu não entendi. Sabe? Não entendi o que está acontecendo. O que é que realmente se quer é realmente vetar o agricultor familiar vender lá. Se eles querem que vetar mesmo, que o agricultor não pode vender, o agricultor não pode produzir. As pessoas, os agricultores, eles não podem, ele não pode viver do plantio dele. Não dá para entender. Mas eu tenho certeza que todos aqueles que estão ali, querendo fechar o mercado, que não está deixando abrir o mercado, têm seu salário. Eles estão recebendo, mês a mês. O agricultor ele vive do que planta. Eles não têm outra saída para eles. Então é muito triste. É só para deixar um desabafo, senhor presidente. Né? A gente sabe que a gente que é agricultor familiar, eu já vivi inteiramente da agricultura familiar. Eu sei o sofrimento que é você plantar uma mandioca até você chegar a produzir um saco de farinha, até você produzir uma rapadura, até você produzir um pimentão, um tomate, um chuchu. Não é fácil. Não é fácil. Então, só para lamentar mesmo o que está acontecendo na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Todos tenham uma boa noite. Dando sequência à reunião. Nossa, senhor presidente. Com a palavra o vereador Beto. Senhor presidente, eu não poderia deixar passar em branco, não, só para concluir, eu até, de forma indireta, talvez tenha provocado esse assunto, mas acredito eu que de forma pertinente. Né? Em momento algum quero eu tomar a frente de uma luta que é de todos nós. Acho que cada um tem colaborado à sua maneira, só para que não fique parecendo, de repente, nós estamos vivendo um momento muito melindroso, né? A gente tem que medir demais as coisas. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, até antes de entrar no assunto do mercado, só para completar a fala da doutora Adalberta, preciso parabenizar a cidade de Bocaiúva pela representatividade na reunião na cidade administrativa quando do assunto da questão do nosso presídio. A presença da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho da Comunidade, do Conselho Maçônico, né? E, claro, a Câmara Municipal e também a presença do Poder Executivo. Foi aquilo mesmo que o doutor Adalberto passou, mas ainda tenho esperanças que a gente consiga reverter essa questão, né, para o bem de todos. Falando sobre essa questão do mercado, eu entendo, senhor presidente, que é preciso, nesse momento, ter sensibilidade, sabe, para com essas pessoas. O mercado foi o primeiro comércio a ser fechado, o último a ser aberto e da maneira que está sendo ainda. Se dentro de 7 meses não foi possível criar um protocolo, criar um organograma pensado para poder proteger as pessoas, é porque teve desleixo também. Tá? Beleza, 7 meses por prevenção vai ficar fechado. Mas ficou fechado por ficar? Sabe? A gente começa a chegar a essa conclusão. Completando, Bequinho, o que você falou, por que as pessoas de 60 anos têm a necessidade de trabalhar? O governo federal e o Estado têm essa obrigação, quando eu digo Estado, eu digo país, a União, ele tem essa obrigação de suprir a necessidade. Se o trabalhador não pode ir para casa trabalhar porque a União falou que não era para ele ir, o Estado tentou, o Brasil tentou minimizar, porque também não resolve o problema, mas tentou minimizar com a questão do auxílio emergencial para os trabalhadores, né? E Bocaiúva fez o quê para quem trabalha na agricultura familiar? Ah, mas não é nossa realidade, não dá para poder pagar para eles ficarem em casa? Porque quando você praticamente quer obrigar a pessoa a ficar em casa, você tem que trazer recursos para ela sobreviver.
Ah, mas não tem condição? Então, gente, o que a gente tem tentado levantar, senhor presidente, é essa possibilidade de se dialogar a respeito disso. Os trabalhadores chegaram a dizer, gente, que eles assinam um termo de responsabilidade para eles poderem trabalhar. Tem gente lá, Nésio, que não tem dinheiro para comprar o remédio mais. Sabe? Que vive de uma aposentadoria de um salário mínimo e tem neto, bisneto, tudo para poder ajudar. Sem falar nos filhos. Sem querer entrar na vida íntima de todo mundo, só para citar um exemplo. Então entendo eu, gente, que se está acontecendo flexibilização em todas as áreas, e eu sou favorável a isso, desde que seja feita com responsabilidade, nós não podemos também passar para a população a sensação de que nós já vencemos a pandemia. Nós estamos vendo países europeus regredindo lá e voltando para lockdown. Nós não queremos isso, não. Não é isso que a gente está dizendo. Nós temos essa responsabilidade. Mas o comércio de Bocaíba mostrou como é que se faz, arregaçou as mangas, foi ajudar. Sabe, o produtor rural está a essa disposição. No sábado, está tendo esse tipo de problema também. Porque quem mexe com a agricultura familiar em Bocaíba, 80% é do grupo de risco, que é acima de 60 anos. Nessa foi muito feliz. Não é todos os jovens que querem ficar lá na roça trabalhando, não. Então o pai e o avô têm que segurar as pontas. Então, o que eu quero aqui, para finalizar, senhor presidente, é conclamar a Secretaria de Agricultura, ao Comitê de Combate à Covid e também a senhora prefeita, é que possamos dar essa resposta. Porque não existe argumento na face dessa terra que justifique o mercado ficar fechado ou funcionando da maneira que está. Vai sábado no mercado, gente. É triste. É claro que tem que ter responsabilidade, não pode estar lotado, né, por conta do contágio, mas é triste. As pessoas estão vindo e voltando com mercadoria. Sabe, há um excesso nisso. Eu penso que a gente precisa buscar um meio termo e trazer solução para essa população que está sofrendo demais. Obrigado aí, desculpa se eu fui repetitivo. Boa noite a todos. Eu passo momentânea a presidência aqui para o nosso secretário, na ausência do vice-presidente, para mim fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Pedro Serol, por até 5 minutos. Primeiramente, gostaria aqui de parabenizar os vereadores que participaram dessa reunião de segurança pública, né? Essa questão do presídio. É muito importante a Câmara Municipal se fazer presente nesses eventos e agradecer pela disponibilidade de estar participando dessa reunião. Foi citado aqui pelo vereador Adalberto que os candidatos nas redes sociais se tornaram salvadores da pátria, demonizando os vereadores que estão aqui. Muitas das vezes, o apedrejamento vem em cima da gente sem a gente ter culpa alguma ou dever algo. Simplesmente por causa da inveja, que é o pior de todos os males. Então, assim, se eu vou citar o que essa Câmara já correu atrás de recursos para a nossa cidade, de quantas vezes que a gente saiu daqui 4 horas da manhã para estar em Belo Horizonte, teve um dia que o seu Zé Vieira esqueceu até a identidade dele aqui, a gente lá, né, seu Zé, correndo atrás, uma comissão de vereadores, para trazer a banca para tirar a identidade em Bocaíba. E seu Zé saiu às 4 horas da manhã, a gente com a comissão de vereadores, esqueceu a identidade dele. Então, assim, são fatos pitorescos que acontecem no mandato da gente. Eu não vi aqui nenhum vereador aqui se acovardar aqui. Eu não vi nenhum vereador não deixar de tentar fazer as coisas,
Porque muitas das vezes a gente é limitado. Você vai e consegue um recurso, mas não depende de você a aplicação daquele recurso. Haja vista 1.200.000 aí, dos vereadores que apoiaram o deputado Rogério Corrêa, que foi colocado, e estão aí, e os PSFs do mesmo jeito, né? Então, assim, eu sou prova de quanto esses vereadores aqui, nós podemos ter as nossas diferenças políticas, elas vão existir sempre, mas eu sempre tratei todo mundo aqui com respeito, sempre. Se eu desrespeitei alguém aqui, eu peço perdão, porque não era a minha intenção. Diante da minha pré-candidatura, é um enxovalhamento de coisas falsas, coisas mentirosas, mas eu estou preparando para me defender. E no momento certo eu vou defender. Tem um vídeo aí que circula aí que eu já sei de onde que ele partiu. Falta um pouquinho para me chegar de onde que ele partiu. Mas eu vou chegar. Porque tem uma propaganda na televisão aí que fala toda hora. No momento de eleições, espalhar notícia falsa é crime. Então, assim, a gente aqui, por mais que a gente vai ser sacrificado, porque essa cerca que está aí, eu sempre falei que ela não tem a altura que está se vendo nela. Aí tem uma linha imaginária aí, que ela é muito mais alta do que isso aí. Para a gente chegar aqui, cada um de nós teve uma história. Então cada um tem que plantar tem que fazer sua história. Porque quem planta coisas boas vai colher coisas boas. Nós somos merecedores de estar aqui. E a gente que escreve a história da gente, para a gente continuar a ser merecedores de estar aqui. Então, assim, coloquei meu nome como pré-candidato também ao Executivo. Do primeiro dia que eu entrei aqui, eu falei para todos que eu não seria mais candidato a vereador. Né? É uma decisão que eu já tinha tomado, que eu não seria mais candidato a vereador. E tem sido muito apedrejado. Mas tenho fé, tenho confiança que Deus já escreveu a história de nós todos aqui. E dentro daquilo que a gente plantou. Porque tudo que a gente atira nos outros, ele volta para a gente num volume muito maior. E eu tenho certeza que o que eu passei de minha vida toda para me chegar aqui, até aqui hoje, o homem lá de cima estava junto comigo e ele não vai me abandonar nesse momento. Muito obrigado. Reconduz a presidência ao vereador Pedro Neves dos Santos. Vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem às pessoas que fizeram seu passamento essa semana. Isabel Pires Fernandes, Onofre Sebastião Gomes, Antônio Eunice Dias, Antônio da Silva, Maria Dalmice Leite Fonseca. Não havendo mais nada a se tratar, em nome de Deus Todo-Poderoso e do povo de Bocaiúva, declaro encerrada a reunião.
e convoco a todos para a próxima reunião ordinária na próxima segunda-feira às 19 horas. Que Deus os acompanhe e tenha um bom retorno aos seus lares. Boa noite a todos.